Olá, queridos irmãos e irmãs, e hoje tem mais estudo bíblico para o nosso crescimento, e a pergunta de hoje é das interessantes, e é a seguinte: estudando a carta de Paulo a Timóteo, temos um conselho de Paulo para que ele rejeitasse as fábulas profanas e de velhas caducas. O que vem a ser isso exatamente? Temos condições de saber sobre o que especificamente Paulo está falando? Paulo não estaria sendo indelicado com essas senhoras, chamando elas de velhas caducas? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida interessante da Palavra de Deus. Eu gosto sempre de lembrar, você que me assiste agora também tem a oportunidade de deixar sua pergunta. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários, toda semana a gente tem respondido várias dúvidas e publicado estudos aqui, sempre às 15 horas de segunda a sexta. E desde já, se você ainda não fez inscrição aqui no canal, embaixo desse vídeo tem um botãozinho inscrever-se. Faça sua inscrição e aproveite todos esses conteúdos e os outros que nós vamos publicar em breve para você, ok? Pretendo chegar aí a 1000 estudos, já estamos aí com em torno de 500 e pouco, então é muito conteúdo para a gente aprender juntos da Palavra de Deus. Então, não sei se você me conhece, eu sou o presbítero André Sanches, do blog Esboçando Ideias e também autor desse canal, e eu ajudo pessoas a entender a Bíblia de uma forma simplificada, sem linguagens teológicas difíceis, e vou te ajudar a entender esse tema hoje. Vamos então para a minha lousa de explicações, aprender mais sobre essa questão. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, 1 Timóteo capítulo 4, verso 7, Paulo dizendo aqui para o jovem pastor Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Quando as pessoas olham esse trecho, velhas caducas, acham que o apóstolo Paulo está aqui sendo até um tanto quanto rude. Mas será? Olha só, esse conselho de Paulo pode parecer até mesmo estranho para algumas pessoas. Chamar algumas senhoras de velhas caducas parece ser um tanto quanto mal educado da parte do apóstolo Paulo. Porém, o contexto nos mostrará que as falas de Paulo não têm esse foco nesse texto. Aliás, tem um foco extremamente profundo e importante. Esse foco que Paulo quer trazer aqui, ele tem uma função importante que nós, sim, eu e você, nos nossos dias, também temos de ter muita atenção, pois é uma palavra extremamente atual nos tempos que nós temos vivido. Por isso eu peço a você, fique até o final, eu vou explicar o contexto e depois vou explicar a expressão velhas caducas, para quem Paulo estava falando e o que ela significa, ok? Então fique comigo para a gente ter um aprendizado mais profundo. Vamos começar entendendo um pouquinho de contexto. O que Paulo está trabalhando aqui nesse texto de Timóteo para que ele citasse essa questão de velhas caducas aqui nessas orientações. O apóstolo Paulo, ele começa o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, ali no verso 1, mostrando que nos últimos tempos, sim, em tempos aí à frente do dele, e também do dele, no próprio tempo ali onde Timóteo estava vivendo, muitos abandonariam a fé. E por quê? Porque estavam dando ou dariam também ouvidos a falsas doutrinas, ensinadas por falsos mestres, que, por sua vez, eram guiados por demônios, ou seja, o próprio Satanás, opondo-se aí e ensinando coisas erradas para desviar as pessoas do caminho do Senhor. Observe o trecho que está em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, um abandono completo da fé verdadeira. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esses malignos infiltrariam seus ensinos falsos e proibições, proibindo até mesmo o casamento e também ordenando abstinência de alimentos, provavelmente pensando na ideia de que o sofrimento do corpo, da carne, do físico, trouxesse alguma purificação para o espírito, o que era uma falsa doutrina muito comum na época do apóstolo Paulo. No entanto, sabemos que os alimentos eles não foram proibidos por Deus e nem também o casamento, como está aqui nesse trecho de 1 Timóteo 4, de 3 a 5, e eu destaco o versículo de número 3. Observe: proíbem o casamento
e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. Então observe que nós temos um grupo de malignos que são incitados pelos demônios, né, que por sua vez tem como líder o próprio diabo, esses ensinando coisas erradas que vão contrária à própria Bíblia. É quase que uma foto da realidade que nós temos hoje de tantos ensinos falsos que são despejados na internet, na TV e em muitas igrejas. Timóteo, então, seria um bom pastor, segundo ensina aqui o apóstolo Paulo, expondo a verdade a respeito dessas coisas e desmascarando esses falsos ensinos, alimentando os amados irmãos com boa doutrina, bom alimento vindo do Senhor, demonstrando então a verdade da palavra de Deus. Observe como ele explica em 1 Timóteo 4:6, expondo essas coisas aos irmãos. Então observe que um pastor, que um líder não pode ficar calado vendo aquilo que está errado. Ele deve expor a verdade. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé, ou seja, a verdadeira palavra de Deus, a boa doutrina que tens seguido. Bom, por que é importante então entender esse contexto? Porque agora a gente vai falar um pouquinho de pessoas que não parecem perigosas, mas são. Por quê? Porque são propagadoras daquilo que é falso. Ou seja, elas jogam sementes que vão prejudicar a fé de outras pessoas. Antes de te explicar isso, dá uma olhadinha nessa tela. Aprender a Bíblia inteira parece difícil para você? Eu posso dizer que sim, é difícil. Se você abrir a sua Bíblia agora em Gênesis, e a maioria das pessoas fazem isso, logo chegando aqui nos livros das leis, você já muitas vezes desiste ou já desistiu, e a maioria das pessoas pula e vão para outros locais. E nós temos aqui então a solução, um projeto missionário e de estudo bíblico onde nós vamos pegar juntos Gênesis em videoaulas e vamos avançar até chegar em Apocalipse. Tudo isso com a minha orientação, aulas em vídeo que pode ser vista até de celular, de tablet, qualquer equipamento, e você vai tirar dúvidas no meu WhatsApp particular. Então olha só, essa oportunidade está com vagas abertas, ok? Primeiro comentário fixado tem um link também na descrição desse vídeo. Aproveite, entre com a gente nesse projeto de ajuda missionária e de quebra você vai aprender ainda a palavra de Deus detalhadamente. Observe então que nós chegamos ao nosso texto. Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, mas eu quero que você olhe na segunda parte aqui que é importante. Eu vou explicar ela e depois a gente finaliza explicando sobre as velhas caducas. Paulo manda Timóteo exercitar-se pessoalmente na piedade. O que significa isso? O apóstolo Paulo sabe o grande estrago que ocorre em uma comunidade quando um líder, no caso aqui o pastor, ele se desvia. Ou seja, quando o pastor, por exemplo, fica confuso nas suas mensagens, naquilo que crê, quando não cuida da própria saúde espiritual, ou quando não tem firmeza naquilo que crê e naquilo que ensina, permitindo que falsos ensinos adentrem o seu espaço, o espaço de ensino, ou o púlpito, como a gente costuma chamar. Deveria haver no Timóteo uma clara disposição para examinar e rejeitar. E aqui serve muito para nós. Também temos que ter isso, disposição para examinar e rejeitar tudo que não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso, mesmo que essas coisas viessem de onde se menos esperava. Por exemplo, pessoas que poucos diriam que eram falsos crentes, talvez até mesmo velhinhos, pessoas que eram bem vistas na sociedade, mas que estavam acreditando e colocando para frente ensinos que não eram verdadeiros, pessoas acima de qualquer suspeita. Agora a gente entra então no significado das fábulas e das velhas caducas citadas aqui pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele já falou sobre fábulas em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, ok? Fábulas são o quê? Histórias fictícias. Podemos chamar também de lendas e até de mitos que não têm nada a trazer de positivo para a fé. Ou seja, são criações que muitas vezes vêm do maligno para parecer verdade, mas que não são verdade, que não são coisas corretas dentro da doutrina bíblica, pois elas não têm base na sã doutrina ensinada por Cristo e que foi replicada pelos seus apóstolos, conforme está
dentro da palavra de Deus. Pelo contrário, quando Paulo qualifica essas fábulas de profanas lá no texto, ele está falando que elas são tolas e absurdas. E o mais incrível de tudo, apesar de serem tolas e absurdas, as pessoas creem. Olha que triste que é isso. E elas não trazem, então, qualquer coisa positiva à verdadeira doutrina de Deus. O apóstolo Paulo, ele não traz detalhamentos sobre o tipo específico de fábulas que ele está citando aqui, pois seus leitores certamente sabiam do que se tratava. Mas certamente havia nessas fábulas elementos judaicos e interpretações absurdas do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente sabe muito bem que dentro ali desse período inicial da igreja, muitos queriam retornar com a circuncisão, muitos queriam que os alimentos, muitos alimentos lá da lei ainda não fizessem parte mais da alimentação do povo, ou seja, que eles voltassem a fazer lá como era no Antigo Testamento, e tudo isso a gente pode observar que foi sendo inserido aqui dentro dessa comunidade, das várias outras comunidades, a julgar pelos contextos das cartas a Timóteo. Paulo ainda qualifica essas fábulas como de velhas caducas. E aqui está o pulo do gato para você entender essa expressão. Aqui nós temos um certo sarcasmo, ironia, que era muito característica do apóstolo Paulo, que muitas vezes zombava, de certa forma, dos falsos mestres, como uma forma de expor a mentira que eles pregavam. Ele rebaixa essas fábulas pregadas como um material que só poderia ser vindo e crido por gente supersticiosa que acredita em qualquer coisa, por mais absurda que seja. Aqui, para você entender, seria basicamente como se a gente acreditasse na mula sem cabeça, no saci pererê aqui das nossas culturas brasileiras. Seria como se isso fosse pregado e as pessoas começassem a dizer: nossa, isso é verdade, isso de fato existe. Nós sabemos que não é, que é uma fábula, que é um mito. Velhas caducas, então, dentro desse texto, era uma forma figurada, preste bem atenção nisso, de se tratar pessoas que acreditavam em qualquer coisa sem questionar. Assim como aqueles velhinhos que muitas vezes nós vemos que perdem ali o contato, a sanidade com o mundo real, e eles muitas vezes são facilmente manipulados e acreditam em qualquer tipo de coisa. Tinham então uma credulidade ilimitada. Por que ilimitada? Porque qualquer historinha que contasse a essas pessoas, elas criam. Elas não examinavam as matérias com profundidade. Uma característica de pessoas que muitas vezes são idosas e por algum motivo perderam a sanidade. Claro, Paulo não está falando aqui ou ofendendo os idosos, ok? Ele está pegando com sarcasmo e ironia uma característica que acontece com muitos idosos e aplicando a qualquer tipo de pessoa, que podia ser até mesmo uma pessoa novinha, mas que tinha esse tipo de atitude. Paulo coloca então essas fábulas desses falsos mestres no patamar de coisas loucas, de coisas tolas, de coisas absurdas. E as pessoas que as propagam, claro, também seguem as mesmas tolices. Então, tanto aqueles que ouviam e acreditavam, quanto aqueles que pregavam essas falsas doutrinas, essas fábulas profanas, todos eles eram como velhas caducas. Daí o crente ter cuidado também com coisas que vêm de pessoas que parecem inofensivas, ok? Aquele influenciador bonitinho lá da internet que está pregando coisas que não são bíblicas. A gente precisa aprender a ser mais críticos. Timóteo, em contraste com esse tipo de aceitação infantil de qualquer tipo de pensamento, deveria fazer o quê? Observe o trecho que nós já estudamos, exercitar-se, ou seja, aqui traz a ideia de um movimento. Ele deveria então se esforçar da piedade. O que é a piedade? É o exercício da fé verdadeira. É viver a fé, a doutrina verdadeira. A verdadeira fé sólida, com bases firmes. E onde ela está? Na Bíblia Sagrada, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui um excelente exemplo de como que um líder, e também cada um de nós, claro, deve cuidar de si mesmo, para que possa cuidar de forma saudável das ovelhas do Senhor. Cada um de nós, muitas vezes, temos uma ovelhinha do Senhor perto de nós, e nós devemos ser cuidadosos.
não aceite qualquer interpretação e doutrina sem questionar e conferir de forma criteriosa se está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, ali no contexto de Timóteo, os falsos mestres estavam pregando que o casamento não era algo vindo de Deus. Então, um básico exame de Gênesis, lá no início de Gênesis, nós podemos já observar que o Senhor institui o casamento, e ele é de Deus, e ele vem do Senhor para a bênção do ser humano. Logo, esse ensino sobre casamento era totalmente equivocado. Então, uma breve análise iria fazer com que a verdade aparecesse, mas as pessoas não estavam querendo fazer isso. Acreditavam em qualquer coisa que era pregada. Esse não é um comportamento do verdadeiro servo de Deus. Não aceite, sempre questione, sempre confira, sempre observe o que está de acordo com a Bíblia Sagrada. Essa é a atitude para que você e eu não sejamos, diante do olhar bíblico, como velhas caducas que acreditam em qualquer barbaridade contrária à palavra de Deus. E para a gente aprender mais da Bíblia, eu preparei mais um vídeo para você. Você já ouviu falar do espinho na carne que foi colocado em Paulo? Eu quero te mostrar definitivamente o que é esse espinho, o que está escrito na Bíblia sobre ele, e está tudo aqui nesse vídeo explicadinho para você. Espero você nesse próximo vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.